Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Dalanese, eu vou apresentar para vocês hoje o tema Forma e Ubiquidade dos Espíritos. Esse tema está no Livro dos Espíritos. E Kardec busca explicações sobre a forma dos espíritos. E a resposta que vem é, a pergunta é, os espíritos têm forma? Kardec responde, para vocês não. Para nós, não tem forma. Mas por quê? Porque nos encontramos num estágio em que o nosso desenvolvimento ainda é muito rudimentar. Mas então, o que é o espírito? E a gente vem estudando aqui no nosso centro, na nossa casa, já desde o começo do ano, o Livro dos Espíritos, e a gente trouxe, os palestrantes sempre trazem, que o universo ele é composto por Deus, Espírito e Matéria. Bom, e essa tríade que compõe e que dita as regras da natureza, do universo, estão envoltos pelo fluido cósmico universal. Então, uma analogia que eu vi bem bacana foi assim, é como se fosse uma piscina gigante. O universo é uma piscina gigantesca, onde a água é o fluido cósmico universal e ali estamos todos imersos. Deus, Espírito, Matéria, nós, como matéria também, Espírito e Matéria também estamos lá, estaremos lá. Mas então, o Espírito, ele não é matéria, porque tem Deus, tem o princípio material e tem o princípio espiritual. Então, se ele não é matéria, o que é o Espírito? Qual é a nossa compreensão a respeito do Espírito? O que é o Espírito? Né? E os Espíritos trazem para a gente, de uma forma mais simples, para que a gente possa compreender e entender o que é o Espírito, como se ele fosse uma centelha. Ou melhor, o Espírito é uma centelha. Bom, o que é uma centelha? Cada um de nós vai ter, de acordo com a sua imaginação, de acordo com a sua evolução, com o seu crescimento espiritual, uma forma para a centelha. Ou vai definir a centelha de alguma forma. Mas tem uma definição de centelha que eu encontrei, que é a da Bíblia, que diz assim: centelha é a crença que todos os seres humanos possuem uma parte divina dentro de si, uma conexão direta com o divino. Essa centelha, ela é vista como a essência espiritual, que confere aos seres sua natureza divina. Bom, mas todos nós aqui já ouvimos ou até falamos algumas vezes, né, que viu uma assombração, né, ou que viu um fantasma, né, ou que viu um espírito. Mas o que eles viram se o espírito não tem forma? Se a gente acabou de falar que os espíritos falaram que o espírito é uma centelha, o que eles viram então? O que essas pessoas viram? Esses médiuns viram, já com a sua mediunidade desenvolvida, ou ainda não, mas de alguma forma tiveram essa oportunidade de ver. Na verdade, eles viram realmente um espírito, né? Nós, todos aqui, os mais ou menos desenvolvidos, temos essa facilidade, essa possibilidade de vermos os espíritos. Só que, dentro da nossa evolução, dentro do nosso conhecimento, nós ainda não conseguimos enxergar o espírito como ele realmente é. A gente precisa associar ele a uma forma humana, que é a nossa forma. Então, para nós, espírito, o que é? É a nossa forma. Então, a gente sempre tem na mente que a gente vai ver o espírito como a nossa forma, principalmente no plano que nós nos encontramos. Mas, na verdade, o que nós enxergamos é o perispírito. E o que é o perispírito? O perispírito é aquele que está entre o espírito e o corpo físico. Então, o perispírito, ele anda
campo espiritual como ele anda no campo material. E, às vezes, dependendo do desenvolvimento desse espírito, ele pode se apresentar de uma forma masculina ou feminina, conforme é conforme é o seu desenvolvimento, conforme é a sua pureza espiritual. Então, às vezes, a gente sonha com uma determinada pessoa e acorda no outro dia e fala assim, nossa, sonhei com o João. Mas só que o João não era o João era uma mulher. É comum a gente acontecer isso com a gente, ou já deve ter acontecido algumas vezes. Por quê? Porque, na verdade, aquele espírito, ele era um espírito mais evoluído e ele tinha essa facilidade, essa possibilidade de buscar uma forma que ele viveu em vidas passadas. Esses espíritos, com certeza, né, são aqueles bem mais desenvolvidos. Mas não são todos que conseguem. Não são todos os espíritos que conseguem modificar a sua forma e se apresentarem. Há espíritos muito atrasados. E esses espíritos muito atrasados, às vezes eles estão aqui presos na matéria, eles desencarnam e permanecem presos aqui. E às vezes passam por alguns processos no plano espiritual, reencarnam e nem se dão conta do que aconteceu, né? Então não são todos que têm essa facilidade ou essa possibilidade. Por isso é que é importante que nós estudemos, né? Que tenhamos um conhecimento do que nos espera no futuro, quais são as possibilidades para onde nós podemos ir, para chegar lá e não ser pego de surpresa, né? Então, poxa, tomara que eu vá daqui para um lugar melhor, né? Chegue lá, uma colônia espiritual. Bom, estou numa colônia espiritual, agora já sei o que é isso aqui, estudei e tal, já sei como é que funciona isso aqui. E é importante também não reter os espíritos aqui, né? Uma vez desencarnado, deixa o espírito que vai, deixa ele seguir o caminho dele, por mais duro, por mais triste, por mais difícil que isso seja, né? A gente tem, nós como espíritas, a gente tem que ter essa consciência de deixar o espírito partir. E não ficar pedindo ajuda, né? Não ficar mentalizando, não ficar chorando, não ficar reclamando. É difícil, é difícil. Tem saudade? Tem saudade. É espírita, mas também tem saudade, né? É espírita, sabe tudo isso, entende isso, mas também sofre, né? Isso não nos exime de passar por esse aprendizado, né? De passarmos por essa escola. Mas, voltando lá na centelha, qual é a cor dessa centelha, né? Bom, dizem os espíritos que, para nós, ela varia da sombra ao brilho do rubi, segundo quanto mais puro eles forem. Então, quanto mais puro for o espírito, mais brilhante ele será. Quanto menos puro, quanto menos evoluído, mais opaco, mais escuro ele será. E uma outra questão que Kardec nos coloca é quanto aos deslocamentos dos espíritos. Como que os espíritos se locomovem, né, no plano espiritual ou mesmo aqui? O meio utilizado pelos espíritos é o pensamento. Então, ele se locomove através do pensamento. Ele pensa e ele chega. Bom, diferentemente da forma que nós utilizamos hoje. Hoje, a gente, se for com esse peso de matéria que a gente tem, né, carregamos junto. A gente só tem alguns meios, né, avião, carro, perna, né, bicicleta, enfim, os meios que estão disponíveis para a gente aí. Os espíritos não. Os espíritos, eles pensam e logo já estão lá. Mas quando estamos dormindo, nós, aqui os encarnados, né, e estamos em desdobramento, nós temos essa possibilidade de irmos aonde o pensamento nos leva. Por isso é que é importante que nos preparemos para dormir. Ao deitarmos, né, é importante que nos acalmemos a nossa mente, né, deixemos a tranquilidade entrar na gente, né. Acalma-te,
Acalma-te. Esse é, talvez, o pensamento que a gente deva colocar. Acalma-te. Se conecta com a espiritualidade, né? Se conecta com Deus, com Jesus, com o seu mestre maior, com o seu mentor. Se coloca de uma forma útil, né? De uma forma para o bem. Que assim a gente vai para bons lugares. A gente vai ter boas energias, passar uma noite tranquila, de sono tranquilo, descansado, um sono que nos refaça. Mas também pode ocorrer de nos desdobrarmos e não irmos para lugar nenhum. Simplesmente ficamos deitados do lado do nosso corpo físico. Nosso espírito se desdobra e fica ali deitado, quietinho. E no outro dia, a gente não lembra de nada. Então é comum a gente encontrar alguma pessoa e falar, eu devo sonhar, mas eu não lembro de nada do que eu sonho, né? Esse é um exemplo disso. Eu estava assistindo uma palestra de um palestrante que chama Paulo de Paula. E ele deu uma ideia bem bacana. Ele falou, ele faz tudo isso quando ele vai deitar, se prepara, se concentra. Ele pede para ir para o centro que ele trabalha. Ele trabalha num centro como o nosso aqui, é palestrante, tem lá suas atividades. E ele pede para ir lá, para ele poder estudar, para ele poder aprender. Então eu achei uma boa dica, né? Uma boa ideia. Então, a gente deve evitar de assistir, né, coisas que não façam mal. Né? A gente vai deitar no final da noite, sei lá, assistir um filme de 2 horas, 9 horas da noite, para um filme de terror. 9 com mais 2, 11, vai dormir 11, 11 e 15. É com a cabeça que parece que está pegando fogo, né? Aquilo é só coisa ruim, né? Então, por que não evitar esse tipo de coisa, né? Ou evitar um filme que só tenha maldade, coisa ruim, agressivo, violento, né? Ou até mesmo entrar em discussões desnecessárias. A gente às vezes está numa reunião, jantando, sentado, conversando com os amigos e tal, e começa aquela discussão. Normalmente é futebol, política ou religião, né? Então a gente deve evitar esse tipo de coisa, que isso nos faz muito mal, né? Agora, vocês já pensaram se a gente, nesse plano que a gente está aqui, todos nós aqui do centro agora, tivéssemos a possibilidade de pensarmos irmos. Então, a gente iria para o planeta divino, o plano divino, para o mundo divino. Todos nós aqui fecharíamos os nossos olhos, nos concentraríamos e vamos para o planeta divino. Mas que bom seria, que maravilhoso seria, né? Acho que a gente ia viver muito mais concentrado do que em alerta, só para poder usufruir dessas maravilhas. Mas acontece que a gente não tem a frequência de lá. Né? Nós ainda estamos presos à matéria, nós ainda estamos presos no nosso corpo físico, nós estamos presos nos nossos bens materiais, nós estamos presos na nossa alimentação, naquilo que a gente tem, naquilo que a gente vai conquistar, naquilo que a gente vai conseguir, e não deixa que isso aconteça com a gente. É interessante, mas a gente às vezes não se dá conta disso, né? Que a gente poderia estar muito mais evoluído, que a gente poderia ter dado muito mais um passo à frente. Eu sempre costumo brincar, de fazer uma pergunta, mas ninguém precisa responder, lógico. Se a gente conseguisse avaliar o quanto a gente evoluiu espiritualmente no último ano, vamos fazer, né? Só vou pensar aqui, quanto que eu evoluí no ano de 2023 espiritualmente. Será que eu deixei de ser orgulhoso? Será que eu deixei de ser vaidoso? Será que eu deixei de ser materialista? Será que eu deixei de ser soberbo? Né? É um bom exercício para a gente fazer. E é por isso, gente, que a gente demora tanto para progredir. Né? Nós. Eu, na verdade, descobri o Espiritismo há talvez 14, 15 anos. Mas não me acho também que evolui tanto. Não me acho também, me acho com convicção de que não evolui tanto. Mas quem sabe? A gente vai ouvindo, a gente vai estudando e a gente vai progredindo e vai crescendo. E quando esses espíritos que têm essa facilidade, essa possibilidade, essa bênção de poder ir para esses planos, para o plano divino, eles nos trazem de lá informações. Nos trazem de lá boas notícias. Olha, faça assim que você chega lá.
Faça tudo isso que eu acabei de falar agora, que você pode chegar lá. Pode não, você vai chegar lá com o passar do tempo. Mas, bom, essa realidade não é só para nós. Essa realidade é para aqueles espíritos inferiores, do qual nós já viemos, do qual nós já tivemos, do qual nós já passamos. Quer dizer, hoje nós estamos num planeta de provas e expiações, mas já tivemos um muito pior do que o nosso. Então, às vezes vem também espíritos de lá, mais evoluídos, e falam assim, ó, lá na frente tem um planeta melhor do que o nosso, hein? Não é ainda o bom, mas já está melhor do que o nosso. Então isso acontece tanto para a gente, para frente quanto para trás, né? E Kardec também pergunta se os espíritos têm consciência do espaço percorrido. E a resposta pode ser sim ou não, dependendo do quanto evoluído é o espírito. E tem uma história bem bacana, que é do Chico Xavier com Emmanuel, que é o seu mentor espiritual. E o Chico tem uma vontade muito grande de conhecer o espaço. E um dele falou para o Emmanuel, eu queria conhecer o espaço, você me leva lá? O Emmanuel falou, levo. Na hora que a gente tiver desdobramento aqui em desdobramento, a gente vai para lá. E em determinado momento, em determinado dia, o Emmanuel levou o Chico. E começaram a sair. Foram se distanciando, e o Chico foi vendo a Terra cada vez ficando mais distante, menor, e começou a ver aquela grandeza, que ele não tinha como entender aquilo que estava acontecendo. Então o Chico fala assim para ele, olha, tá bom já, vamos voltar e vamos tomar um cafezinho. Então, essa consciência do espaço percorrido, se o Chico, que era, né, um ser de luz, quase que não teve, ou teve pouco, que dirá nós, simples mortais aqui, né? Então essa compreensão, essa consciência do espaço percorrido ainda está bem longe da gente. E ele faz um outro questionamento que é assim, ó, a matéria impõe obstáculos aos espíritos? E os espíritos respondem, nenhum. Então, para o espírito não existe parede. Ele está trabalhando aquilo, ele está aqui, ele está presente aqui, ele está lá, ele está ali, ele está fora, está no corredor, em qualquer lugar para ele. E os espíritos passam pela matéria como se ela não existisse. E a física nos explica que tudo é energia. E que então essas energias, entre o espírito e elas se entrelaçam, ao invés de se chocarem e se repelirem, elas se entrelaçam. Então o espírito atravessa as paredes de forma tranquila e serena. Mas essa passagem, ela depende da vibração do espírito. O perispírito, ele tem a propriedade ou a capacidade de pertencer e transitar simultaneamente no plano espiritual ou material. Que é aquilo que eu falei. Se ele está entre o corpo físico e o espírito, se ele está aqui no meio, ele anda para cá, ele anda para cá. Então, se ele passa pelo nosso corpo físico, muito facilmente ele passa por uma parede. Então, é o perispírito que se locomove. E o perispírito, ele é composto por uma energia muito sutil, flexível, né? Expansível. Então, ele tem essa possibilidade, ele tem essa facilidade de, através do pensamento do espírito, ele se transportar e passar por onde ele achar que ele deve, que é melhor para ele. Também vão ocorrer casos de espíritos desencarnados que não conseguem essa mobilização. Eles não conseguem atravessar pela parede. Eles ainda precisam que alguém abra as portas para eles. Por quê? Porque eles estão muito presos na matéria. E eu acho que todos aqui, ou a grande maioria daqui, assistiu aquele filme Ghost. E tem uma cena que, eu não sei porquê, mas eu não era espírita nessa época, e ficou muito na minha cabeça, que quando eu li isso aqui eu lembrei na hora. Tem uma cena que vocês vão lembrar, num vagão do metrô, que tem dois espíritos, um recém-desencarnado e um já desencarnado há algum tempo. O desencarnado há algum tempo, ele entrava pela parede do vagão. O recém-desencarnado, ele entrava pela porta, e ele conversava, ele via o outro também conversava com ele, mas ele não entendia. Ele queria até pegar o outro, ele não conseguia pegar.
Por quê? Porque aquele espírito estava passando por uma turbulência, por um processo extremamente difícil. Ele tinha acabado de ser assassinado, né? Ele tinha morrido, desencarnado, e estava então em busca da amada dele lá, da mulher dele. Então, esse peso da matéria, ainda logo após o desencarne, não nos dá essa facilidade, não nos dá essa faculdade. Então, pode ocorrer a ubiquidade do espírito, ou seja, ele pode estar em mais de algum lugar ao mesmo tempo? Não. O espírito não se divide. E o exemplo para isso é o do Sol. O Sol fica parado quietinho no lugar dele, ele está lá, constante. Mas os raios dele atingem a Terra toda. Ela vai desde o Rio Grande do Sul até o norte, né? Atingindo todo mundo. E o Sol se desdobrou? O Sol se partiu? Não, é só a radiação dele. O mesmo acontece com os espíritos evoluídos. E a prova disso é que Jesus disse: pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, isso está em Mateus, capítulo 18, versículo 20. Então, o que é essa afirmação de Jesus, né? Na verdade, é uma radiação do seu espírito, da sua bondade, né? Da sua benevolência para com todos nós. E a gente, para finalizar, a gente vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, que com essas palavras Jesus quis mostrar o efeito da união e da fraternidade. Olha que bacana. Para isso bastam 2 pessoas. Mas se essas 2 orarem separado, mesmo que se dirijam a Jesus, não há entre elas comunhão de pensamento. Então nós precisamos estar juntos. Ele vai estar lá, mas desde que esses 2 estejam com a mesma comunhão de pensamento, com a mesma sintonia, com a mesma frequência vibratória. Sobretudo se não estão movidos por um sentimento de mútua benevolência. Bem, pessoal, era o que eu tinha para apresentar essa noite. Agradeço a todos pela atenção.